Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Eliane e nós vamos a mais uma aula da disciplina Enfermagem e Pediatria para a turma D de Gandu. E dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos falar sobre a puericultura. Que nome complicado, né, gente? Puericultura. O que será isso? Gente, é um atendimento dedicado às crianças. Então, puericultura é a ciência, né, que vai estudar o desenvolvimento fisiológico, sociológico, né, mental, espiritual, emocional, todos os âmbitos de desenvolvimento da criança, inclusive de higiene. E assim, a puericultura, ela vai ter dentro da puericultura um atendimento chamado CD, que é crescimento e desenvolvimento, que é onde nós vamos avaliar o desenvolvimento físico e psíquico das crianças. Aqui, a literatura fala desde o período da gestação. Por quê? Porque entende-se que a mãe vai fazer o pré-natal. Depois do pré-natal, ela vai trazer essa criança para a imunização e as consultas de CD, né, de crescimento e desenvolvimento. E essas consultas vão até o início da puberdade. Erroneamente, as mães falam assim: eu vou levar meu filho no posto só para pesar e medir. Gente, pesar e medir tem muita coisa importante. Por quê? Vai ser através desse pesar e medir que vai se dizer se essa criança está dentro dos padrões, se essa criança está crescendo direitinho, se ela está subnutrida, se ela está desnutrida, se ela está acima do peso, tudo isso. E se o desenvolvimento cognitivo dela condiz com a idade também, através dos testes de reflexo. Então, a puericultura é um conjunto de noções e técnicas, né, voltadas para o cuidado das crianças, da gestação até o 4º ou 5º ano de idade. Por quê? Em algumas regiões tem também a administração da vitamina A. E a administração da vitamina A é até 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá bom? E depois de 5 anos de idade, o acompanhamento da criança já vai ser diferente, porque já passou a primeira infância. Então, crescimento e desenvolvimento. Consulta de CD é a consulta feita pela enfermagem, pelo enfermeiro ou enfermeira da unidade. Ela é uma das etapas importantíssimas no desenvolvimento infantil, né? Fazer esse acompanhamento é importantíssimo, só que infelizmente não é tão valorizado, tá? Essas consultas inicialmente são mensais, né? Para acompanhar os índices de desenvolvimento da criança, para ver se a criança tem alguma patologia. É nessas consultas que se faz também o teste do pezinho, né? É nessa consulta que se acompanha também a vacinação. Então, cada passo, cada dado das medidas antropométricas são analisados e comparados com a visita anterior, né? E vão ser analisadas no gráfico para ver de acordo com a faixa etária da criança. E isso, gente, vai influenciar na redução de danos e na prevenção de agravos. Olhem lá, os períodos da criança. Período pré-natal, né? Período pré-natal. Ele vai ter o germinativo, que é até 2 semanas de gestação, o embrionário, que é de 2 a 8 semanas de gestação, e o fetal, que é da 8ª à 40ª semana, né? Até o nascimento. De 0 a 28 dias é o neonato, que nós aprendemos nas nossas 3 primeiras aulas. Do 29º dia aos 12 meses de vida, ele é um lactente. Dos 12 aos 36 meses, ele é um infante. De 3 a 6 anos de vida, ele é um pré-escolar. E de 7 a 11 anos, ele é idade escolar. Olhem lá, o desenvolvimento motor da criança. Entre o 2º e os 3º meses, a criança ela vai ter o controle da movimentação da cabeça. Ela vai virar, né, espontaneamente, ela vai comandar o giro da sua cabeça em direção a alguém ou a algo. De 3 a 4 meses, a criança ela já deve ter a sustentação da cabeça, sozinho. Do 6º ao 7º, ele já fica sentado sem apoio, sem ser aquele sentado duro que a mãe equilibra, né? Ele vai simplesmente se manter sentado. Do 9º ao 10º, ele já tem a capacidade de engatinhar, e inclusive alguns já começam a ficar em pé. O desenvolvimento da motricidade fina da criança. Dos 12 aos 24 meses, a criança ela faz rabiscos sem tensão, né? Ela faz pressão e risca.
Do 24º ao 36º mês, a criança, ela já risca querendo fazer alguma coisa. Então, ela faz círculos, ela faz traços verticais, ela imagina que está escrevendo seu nome. Olhe lá. Do 10º e ao 11º mês, a criança já fica em pé com apoio. Entre o 11º e o 13º, ela já dá os primeiros passos e fica em pé sem apoio. Com 18 meses, a criança ela já tem capacidade de chutar uma bola e ela já consegue, inclusive, subir escadas engatinhando. Com 24 meses, ela já corre, ela já sobe e desce escadas sem apoio, né? Aos 3 anos de idade, ela já consegue pular corda com os 2 pés. Com 4 anos de idade, ele já consegue saltar, né, várias vezes no mesmo lugar. Aos 5 anos, ele já tem até o equilíbrio na ponta dos pés e salta em obstáculos. Quanto à motricidade fina da criança, nos 3 aos 4 anos, ela faz desenhos disformes. No caso, assim, desenhos, um círculo aberto, por exemplo, né? Com 4 a 5 anos, ele já faz desenhos lógicos. Ele já pinta com qualquer cor. Com 5 a 6 anos, já faz desenhos mais completos, né? Figuras geométricas, pinturas mais parecidas com a realidade, algo que já dê para identificar. A partir dos 6 anos, os desenhos já são detalhados e eles já conseguem memorizar as figuras e as letras do alfabeto. Claro, gente, que nós estamos falando aqui de crianças que têm um desenvolvimento adequado para a idade ou em conformidade com a sua idade. Se a criança ela está além disso, podemos observar se há um Asperger, por exemplo, ou se aquela criança é superdotado, ou se aquela criança apenas tem um estímulo a mais. Se a criança está muito abaixo disso, nós devemos observar também se há um comprometimento mental, um comprometimento motor, um comprometimento físico ou até um ambiente familiar inadequado para o desenvolvimento de uma criança. E as medidas antropométricas, gente. Em todas as consultas, todas, deve-se pesar, medir o perímetro cefálico dos neonatos, né? E depois o IMC das crianças maiores, né? Que é o índice de massa corpórea. Porque, gente, o IMC tem total relação com a idade e o estágio de desenvolvimento da criança. O peso é esta altura, né? Então, existe um cálculo, né? Que é o peso vezes a altura dividido por um quantitativo que vai dar o IMC da criança. Importante. Gente, bora lá. A desnutrição acomete cerca de 20 milhões de crianças em idade pré-escolar em todo o mundo, inclusive no Brasil. Isso representa aproximadamente 1/3 das 8 milhões de mortes em crianças menores de 5 anos de idade. Gente, são muitas crianças que morrem. Muitas crianças que morrem. Aproximadamente 2,5 milhões de crianças morrem por ano de desnutrição. Crianças menores de 5 anos, fora as outras. As medidas de prevenção na atenção básica. A atenção básica, gente, a Unidade Básica de Saúde, o SF-PSF, a UBS, ela é a porta de entrada para o SUS, né? E é através dela que se chega até os ambulatórios especializados através do Programa de Saúde da Família. O foco principal vai ser sempre a prevenção das doenças e a promoção de saúde. Sendo assim, é recomendável, gente, no mínimo 7 consultas no primeiro ano de vida. No segundo ano, 2 consultas. Essas consultas, elas podem tanto ser com a enfermeira quanto com o médico. Na minha unidade, mesmo quando é dia de consulta com o médico, eu gosto de pesar e medir as minhas crianças e mandar para o médico com o cálculo de IMC e a minha avaliação de CD. Por quê? É através disso que nós vamos observar se a criança está crescendo bem ou não. As consultas no primeiro ano. Só na primeira semana de vida, a gente aproveita e já faz o teste do pezinho, a BCG, se não fez no hospital. No primeiro, segundo e quarto mês, depois no sexto, nono e no 12º mês. No segundo ano, o ideal é com 18 meses, depois com 24 meses. Lembrando, gente, que a partir do 6º mês tem a administração de vitamina A, viu? Semestral também. E a partir do segundo ano de vida, as consultas anuais. Esses períodos, eles não são por acaso. Eles vão coincidir com os períodos de imunização. Assim, vai potencializar a promoção e prevenção de doenças.
Já as crianças que têm alguma mobilidade, elas têm um acompanhamento diferenciado, de acordo com a necessidade do tratamento da criança, sempre. As medidas de prevenção: acompanhamento da saúde da criança, imunização, prevenção de acidentes na infância, prevenção e acompanhamento de crianças em situação de violência. Gente, observem, crianças, eles falam sem palavras. Então, crianças de todas as idades, os componentes não verbais do processo de comunicação trazem mensagens muito significativas e muito importantes. Gente, está se falando muito hoje em se seu filho não quer ficar perto de tal pessoa, observe. Mas isso, para nós, profissionais da saúde, isso vem desde as nossas bases, desde do início da nossa profissão. Nós aprendemos que a criança, ela nos fala. A criança, ela vai dizer para você se a mãe não está amamentando, porque ela vai ter cólica, ela vai ter reflexo de dor, ela vai ter um intestino diferente. Por quê? Uma criança, um neonato que mama, ele pode ficar até 8 dias sem defecar, sem evacuar. Porque o leite, né, até ter uma quantidade substancial para expelir. Já se a mãe fala para você, meu filho faz cocô 2 vezes por dia, ele não está apenas mamando. Ou, meu filho está ressecado, eles vão usar esse termo para constipação. A criança que tem um intestino preguiçoso, está constipado, também não está apenas mamando. Então, a criança, ela vai te dizer. A criança que tem medo de ser tocada, a criança que rejeita toque, a criança que tem medo de movimentos bruscos, ela também quer te dizer alguma coisa. Então, observe e, claro, escutem o meu conselho e põem em prática. Denunciem. Se você descobrir alguma coisa, se você percebeu alguma coisa, denuncie. Certinho, galerinha? Dúvidas? Chama lá no chat que eu tô esperando por vocês.